Bom dia, meu querido Bill, bom dia, meu querido Esmar, né, companheiro de longas datas lá na Câmara Municipal Esmar, o Bill chegando agora, né, integrando o time de radialista aqui da Super Rádio Patos, ficamos felizes. Bom dia a você de casa também e parabéns a vocês por essas entrevistas, por essa série de entrevistas que vocês fazem, e assim o eleitor possa conhecer melhor os candidatos a deputado estadual e federal de Patos de Minas. Isaías, por que sair candidato a deputado estadual? Bill, eu gosto muito de política, a vida inteira eu gostei muito de política, então fui vereador por 2 mandatos e acredito que como deputado estadual eu possa fazer muito por Patos de Minas e região, principalmente dentro da saúde. Eu fui presidente da Comissão de Saúde por 7 anos quando eu ocupei o Legislativo patense, então eu conheço a carência, o déficit da saúde em Patos de Minas e região e o motivo então de ser candidato, colocar o nosso nome, aceitar o convite, na verdade eu fui convidado, aceitei o convite porque eu sei que eu posso acrescentar, eu posso ajudar muito a Patos de Minas e a região como num todo. Candidato, falando em saúde, eu que acompanhei o seu trabalho por muito tempo aí na Câmara Municipal, você que fazia parte da Comissão de Saúde conhece muito bem os problemas de Patos de Minas, principalmente em relação à saúde. Candidato, o que você pretende fazer diante do seu projeto para melhorar ainda mais a questão da oncologia, um dos problemas que Patos enfrenta depois do fechamento aí do São Lucas, perdemos aí o SUS, fala-se muito na terceirização do Hospital Regional, foi implantado em Patos de Minas e a Santa Casa, e nós sabemos que ainda tem muitos problemas, principalmente questão de postos de saúde, falta de médicos, de pediatras. Caso seja eleito, o que você pretende fazer? Quais são as principais demandas na sua visão para melhorar mais ainda a saúde aqui em Patos de Minas, candidato? Então, Esmar, a gente falar de saúde nesse curto espaço de tempo, eu iria gastar um dia todo para falar isso. Eu só tenho 25 minutos, né? Infelizmente, para abordar vários assuntos. Mas vamos lá. O primeiro passo, Esmar, seria a descentralização da saúde de Patos de Minas. Patos de Minas, o hospital regional, ele não pode continuar recebendo os 36 municípios como nós recebemos aqui para tudo, baixa, média e alta complexidade. O governo de estado, ele tem que equipar as micro-regiões para que elas possam, então, atender a baixa e a média complexidade, deixando a alta complexidade, então, para ser atendida aqui no Hospital Regional, aí sim nós poderemos atender até os 33 municípios. Perdemos vários credenciamentos, como você disse aí, perdemos a oncologia, perdemos a cardiologia, né? Hoje, se você quer fazer um cateterismo, você tem que ir lá em São Sebastião do Paraíso, isso é um absurdo, né? Olha a quilometragem que é daqui lá. Nós não temos um leito de clínico psiquiátrico aqui em Patos de Minas, que é outro problema seríssimo que nós enfrentamos. Tudo isso, enquanto deputado estadual, nós podemos fazer muito para isso. Fazer a descentralização da saúde. Esse será meu primeiro plano, meu trabalho, meu primeiro projeto, aquilo que nós iremos estar dioturnamente discutindo com o secretário de saúde, juntamente com o governador, mostrando para ele em números que isso é surreal. Patos de Minas atender 33 municípios com um hospital daquele tamanho. Quando o Hospital São Lucas foi fechado, nós falamos em entrevista que nós demos na época que seria um problema sério que nós íamos enfrentar um pouco mais na frente. E isso está acontecendo agora. Nós perdemos os leitos que nós tínhamos também de pediátrico no leito infantil de UTI, né, que nós perdemos no Hospital Regional, no São Lucas. Então, isso é preocupante. Nós não podemos continuar desse jeito, perdemos e muito. Então nós temos, enquanto deputado estadual, correr atrás de tudo isso e eu tenho certeza que nós iremos conseguir com a persistência que nós temos, que você me conhece bem, quando eu era presidente da Comissão de Saúde na Câmara. Candidato, sabemos que Patos de Minas não tem um hospital infantil. Já foram feitos inúmeros projetos, né, para um hospital infantil. Será um olhar, se caso o senhor seja eleito, será um olhar bacana para o lado do hospital infantil da nossa cidade? Com certeza, Bill. Nós temos que ter aqui um hospital municipal que atenda, né, as nossas crianças. Hoje, por exemplo, nosso principal gargalo também, além da ortopedia no Hospital Regional, é a questão da pediatria. Nós não temos profissionais pediatras na cidade, né? Mas nós temos também que melhorar, por exemplo, o salário do médico. O salário do médico no regional é brincadeira. Então nós temos que trabalhar também para que o médico ganhe mais, para que ele possa então se interessar a prestar um concurso, para que ele possa então participar dos processos seletivos, igual está sempre tendo lá no regional, e nós não temos ninguém interessado, porque o salário realmente do médico está baixo. Então nós temos que trabalhar também nesse sentido para que o profissional seja bem remunerado, para que ele possa prestar um serviço de qualidade à população.
Candidato, além da saúde, que acredito eu que será uma das suas prioridades, caso seja eleito como deputado, vai olhar muito bem por esse caminho, quais são as outras prioridades, na sua visão, por conhecer Patos de Minas, que você também dará uma sequência de trabalho para melhorar a situação em Patos de Minas? Olha, Esmar, o trabalho do legislativo, né, do executivo e legislativo, enquanto legislativo, nós temos que propor ideias. E nós temos umas propostas também dentro do esporte, principalmente nessas quadras, né, com instrutores de esportes, que nós temos que fazer um trabalho juntamente com o executivo municipal, né, para que isso possa acontecer, para que nós possamos ter instrutores de esporte, aí, não só de futebol, mas também de vôlei, de peteca, outras modalidades dentro do esporte, para que possa atrair a juventude. Então, para poder, né, estar ocupando o seu tempo e seu espaço e deixando as outras coisas de lado, como no caso da droga, essas coisas nesse sentido. Pois é, candidato, só fazer um adendo aqui em relação ao assunto que você tocou em relação às quadras. Esse é um assunto que, mesmo você como vereador, já tinha conhecimento desses problemas aqui em Patos de Minas. Porque, na verdade, quase todos os bairros hoje têm uma academia ao ar livre, você conhece muito bem. Só que, nessas academias ao ar livre, não tem uma pessoa, um profissional para orientar aquelas pessoas mais idosas, principalmente os mais idosos, que vão ali no período da tarde para praticar uma atividade física, mas que não tem uma orientação por parte de um profissional. E às vezes essa pessoa vai buscar melhorar a sua saúde e acaba arrumando uma contusão ou tendo a contusão por não saber, na verdade, como fazer o exercício que ela foi buscar. Pretende, caso seja eleita, melhorar essa questão das quadras, como você disse, essa questão também da academia ao ar livre também, dá condições para que as pessoas possam ser orientadas? Isso é o que eu estou falando, nós temos que ter um profissional ali para atender essas pessoas, né? Um profissional da academia mesmo, como você bem diz, um profissional que vai estar com os jovens na quadra, um instrutor, né? De esporte. É isso, então nós vamos fazer, juntar Estado e município, porque às vezes para o município sozinho fica oneroso. Então nós vamos buscar viabilidade dentro do orçamento do Estado para que possa então custear isso junto com o município, é uma parceria, né, do município com o Estado, para que possa então estar contratando os profissionais de educação física, para que eles possam então estar atendendo nessas quadras, orientando o pessoal da academia, o jovem que venha procurar essas escolinhas que serão mantidas dentro das quadras municipais. Isaías, agora vamos falar de agronegócio, vamos falar de um assunto, de um tema de extrema importância aqui para a nossa região. Sabemos, eu acho que quando estava em frente ao Legislativo aqui de Patos, o senhor via esse grande problema que eram as estradas rurais, né? É um problema sério que entra político, sai político, nunca se resolve. Se o senhor sendo eleito, o que o senhor vai estar fazendo para esse pessoal que necessita tanto de uma estrada rural digna? Então, o que nós temos que deixar, como eu já disse aqui, está na pergunta anterior, que, por exemplo, a execução de tudo isso perpassa pelo Poder Executivo, né? Nós, enquanto deputado estadual, e quando eu era vereador, o que nós falamos muito também com o José Eustáquio, na época prefeito, que asfaltar todas as ruas as estradas de zona rural, impossível, né? Mas se a gente conseguisse asfaltar os morros, aqueles morros que é o gargalo, aquela coisa que sempre na época da chuva ou na época da poeira, que fica intransitável, se a gente conseguisse asfaltar, então, esses morros, nós já teríamos um ganho grande. A nossa pretensão enquanto deputado estadual é justamente buscar recurso, né, nas nossas emendas, dentro do orçamento do Estado, para que nós possamos, então, junto com o município aqui, procurar asfaltar pelo menos os morros da zona rural, né, para poder não só escoar a produção, mas bem como as pessoas que nós temos muitas pessoas que ainda residem, moram em fazendas, possam estar vindo na cidade, trazer a sua produção, a sua pequena produção, né, o pequeno produtor. A questão da saúde também é importante, a pessoa está doente, ele tem então uma estrada de qualidade para poder ele estar tendo acesso à cidade com mais tempo. Agora, candidato, nós sabemos que sempre quando a gente tem a oportunidade de conversar com algum candidato a deputado estadual, federal, para prefeito, a gente sempre que cada um tem uma bandeira para defender e conhece os problemas como você conhece. Patos de Minas tem, na verdade, tido uma carência muito grande para o crescimento, não só em tamanho, mas também principalmente em qualidade, de deputados.
Hoje nós temos 13 candidatos a deputado estadual. De que forma que você está trabalhando para chamar a atenção desse eleitor, para que você possa ser eleito, para que não haja essa divisão como está acontecendo em Patos de Minas e como vem acontecendo há muitos anos, o candidato? Então, meu querido Esmar, eu vejo o número de candidatos é a falta de liderança política, né? Se nós tivéssemos lideranças políticas... Está faltando isso em Patos? Com certeza, não teríamos essa quantidade de candidatos. Eu fui convidado a ser candidato. Né? Eu não tinha pretensão de ser candidato a deputado estadual, já havia sido procurado N vezes, eu tinha deixado bem claro que eu não queria. Depois eu sugeri que fosse feito, sugeri isso, o Otaviano bem lembra, o Braz Paulo, que hoje é candidato, também bem lembra. Eu sugeri que nós lançássemos uma pesquisa na cidade e os 2 nomes mais apontados seriam os candidatos, que eu não teria a vaidade de ser o candidatão. Que aqueles 2 nomes que fosse apontado pela população, os outros apoiaria. E eu apoiaria de boa. Acontece que não houve esse consenso, né? Não houve esse consenso e depois o MDB, por inúmeras vezes, me procurou para que eu pudesse ser o candidato do MDB. Eu relutei um certo Mas houve essa reunião com os outros partidos, o candidato? Não. Para discutir isso? Não, isso foi pelo telefone que eu falei com o Braz, foi com o Otaviano, com outros candidatos e com outras lideranças da nossa cidade também, que tinha pretensão, que eu sempre falava isso. Falava, olha, o pessoal do NERJ também me procurou, eu sempre falei isso, falei, olha, acho que a gente devia lançar uma pesquisa na cidade, né? Mas depois, enfim, não foi para frente pela falta de liderança. Que se tivesse um líder mesmo, esse líder talvez teria proposto isso, né? Proposto isso e teria saído. Enfim, quando eu aceitei o convite, eu aceitei conversando com minha família, eu tenho mais 7 irmãos, conversei com os amigos mais próximos e dei uma sondada também, Esmar, nos grupos de LGBT, né? Eu sou homossexual assumido, todo mundo sabe, então eu dei uma sondada com os grupos de LGBT, alguns grupos em Minas, mesmo onde também sinalizaram apoio à nossa candidatura. Eu dei, por 25 anos, o curso de manequim nessa região todinha aqui do Alto Paranaíba. Toda ela, então, me conhece. Além de eu ter administrado esses cursos de manequim, eu apresentava os bares de debutante, eu apresentava as festas agropecuárias da região toda. Então... Desfile de moda, né, Cátia? Desfile de moda, organizava isso tudo. Então, na festas região... populares. Festas, muitas. Bairros, né? Então, o meu nome, hoje eu chego nessa cidade, por exemplo, Carmo do Paranaíba, Lagoa Grande, Lagoa Formosa, Rio Paranaíba, em todas essas cidades... Eu tô vendo foto minha de cabelo preto quando eu cortava esse Chitãozinho Chororó. Bons tempos, né? Bons tempos, não, mas hoje aqui não tá branco, não, sou loiro aqui, ó, tá vendo? Aí eu fico brincando com o povo até assim, não mostra essa foto, não, porque se publicar essa foto hoje, eu dei fogo totalmente diferente. Então, hoje aqueles meus alunos, eles estão casados, com famílias. Então, o nosso nome, na região, ele é muito conhecido. Então, não estou buscando voto só em Patos, eu estou buscando voto na região como um todo e um voto diferenciado que só eu tenho, que é o voto do LGBT. É um voto por identificação. E o senhor acha que falta uma representação dentro do legislativo para esse grupo em si? Com certeza nós não temos ninguém, né? Nem a nível federal e nem a nível estadual e nem a nível municipal, que eu era o único lá, hoje não sobrou mais ninguém. É mais difícil de combater o preconceito ainda? Com certeza. O preconceito, infelizmente, ele existe, né? Às vezes é velado, mas ele existe e é notoriamente todos os dias. Você enfrenta isso, eu enfrento isso todos os dias que sou uma pessoa pública, né? Então, o que nós precisamos e queremos é nada mais que respeito. O Bill me conhece desde criança, né, Bill? A gente, as famílias se conhecem, sabe o quanto eu respeitei todo mundo, que respeito o meu vizinho, o meu primo, o meu parente, a pessoa mais velha. O Esmar também já me conhece há um bom tempo, não me conhece desde criança não, mas sabe da questão do nosso respeito para o com o outro. A questão de eu ser ou não ser um homossexual, que eu sou assim, não é porque eu quis ser, isso que, né? É bom deixar claro que eu nasci homossexual. Isso aqui é uma condição de vida para mim, né? Se eu pudesse escolher, eu iria dizer para você com todas as letras que eu não queria ser homossexual. Eu não queria lutar, enfrentar esse preconceito, essa discriminação todos os dias da minha vida. Então não tem ninguém que escolhe isso para a vida. É uma condição e pronto, é fato, né? Então nós não temos essa representatividade, Bill, e seria muito importante que nós conseguíssemos chegar lá. Eu não quero mais direito do que ninguém, nem do hétero, nem do preto, nem do branco, nem do gordo, nem do magro, nem do bonito, nem do feio. Eu simplesmente quero ser respeitado como ser humano, né? Como todo mundo deve ser. O respeito é acima de tudo, né, Esmar? É claro, o respeito é acima de tudo.
Vamos falar agora um pouquinho vamos sair um pouquinho agora desse sistema e vamos falar de educação, né? Eu já trabalhei há muito tempo na escola, você sabe, você conhece, a gente sabe a precariedade que está aí. Eu estou batendo na mesma tecla que todas as vezes que o candidato vem aqui eu falo. As escolas estaduais estão precárias, né? Fora o salário que é precário. O senhor sendo eleito, o senhor vai ter esse olhar para a educação, não só de dar a estrutura para o aluno, para o professor, mas também o senhor vai dar aquela olhada também no salário e o famoso PIS, que nunca é pago. Sem dúvida nenhuma, porque educação, Bill, é o pilar mais importante para mim. É o mais importante, até mais que a saúde. Né? Porque, olha, se você é uma pessoa que tem conhecimentos, que tem uma educação boa, você adoece menos. Você passa a ter uma higiene mais adequada, você sabe pesquisar ali alguma coisa para você se alimentar melhor, isso vai te trazer menos problemas de saúde. Então, se você tem uma educação de qualidade, você adoece menos. Então, e tudo perpassa pela educação. Nós não temos nenhum profissional se ele não passar pela educação, né? Não existe o médico, o engenheiro, se não tiver passado na escola, ele tem que ter um professor. Então, o salário do professor, a remuneração do professor, ela tem que ser revista mesmo. O professor, ele tem que receber de acordo com aquilo da importância dele, né? Nós conhecemos, você falou lá da escola, quantas coisas que a gente ajudou lá participando de bingo, de alguma coisa na escola para poder levantar fundos que a escola não tinha mesmo, né? E hoje já não pode mais. E hoje nem pode mais isso. Hoje já não pode mais. Não pode mais isso. Eu acho que isso é o Esmar, até não sei se o senhor está por dentro do assunto. Hoje você não pode fazer um evento para arrecadar fundos, não pode mais nada. Não pode vender nada dentro da escola. Não pode vender nada, não tem barzinho, não tem nada. Era o que movia as escolas antigamente, né? E o governo não ajuda. E não ajuda. O governo não faz a parte dele, não deixa até que a população, né, a comunidade, ajuda de como sempre ajudou e ajudava, né? Então nós temos uma preocupação, sim, com a instituição, né, com a escola como um todo, o prédio, e também com o salário, sim, dos professores. Agora, candidato, nessa linha sua de raciocínio, caso seja eleito deputado estadual, um assunto que hoje se fala há muito tempo em Patos de Minas, que você conhece muito bem, que é a questão da Copasa. Copasa, inclusive daqui a pouco tem reunião na Câmara Municipal, esse assunto será debatido, estaremos lá acompanhando. Sendo eleito como deputado estadual, pretende trabalhar nessa linha para resolver essa questão da Copasa em Patos de Minas? Com certeza, Esmael. O que a gente não pode deixar é o seguinte, é fazer palanque ou campanha em cima da Copasa, né? Como se fez em cima do regional a vida toda. O problema da Copasa é o seguinte, tem um contrato, né? Ele foi um contrato referendado pela Câmara, é um contrato legítimo, ele tem a sua legitimidade, né? Não é tão fácil desfazer aquele contrato, derrubar aquele contrato. Eu vejo que falta agora, então, um pouco de boa vontade. O nosso governo, as partes interessadas no contrato da Copasa é o governo de estado e o município. São dois parceiros irmãos do prefeito com o governador. Se eles quiserem, é só sentar e mudar o contrato. Dar a canetada? Isso, rever o contrato. Então, a Copasa, ela presta um mau serviço na questão do esgoto, né? Da água nem tanto, mas do esgoto, e desde o nosso primeiro ano de mandato como vereador, nós brigamos por essa Copasa, eu, a vereadora Dalva Mota e o vereador Amarildo. Nós ficamos em constante reunião com a Copasa aqui em Belo Horizonte, só que o contrato, ele é legítimo. O contrato tem caducidade, então por que não anularam o contrato ainda? Não é bem assim. O Pedro Lucas, na época, enquanto vereador, ele moveu uma ação popular, não sei se vocês lembram, o Pedro Lucas ficou nos bairros, sentado nas esquinas, colhendo assinatura. Inclusive eu assinei. Pois é. Tem mais de 10 mil assinaturas. Isso, parece. E depois ele foi prefeito e ele não cancelou o contrato com a Copasa. O Ministério Público já entrou com ação contra a Copasa, então não é tão fácil assim como as pessoas pensam que é. O que não se pode é enganar a população, né? Então, se a gente tiver boa vontade do governador de estado, mais o nosso prefeito, que são as partes interessadas no assunto, conversarem, o contrato é revisto. Se não, é uma briga que vai levar muito tempo e nós não temos muito tempo para isso, né? Porque se o tempo vai passando, daqui a pouco a concessão com a Copasa termine e aí então será feita uma nova licitação.
Candidato, nós já estamos chegando quase no fim, mas ainda tem mais alguns minutinhos. Eu quero falar com o senhor, o que o senhor acha desse trânsito de Patos de Minas? Cada ano que passa, parece que vai aumentando mais veículos e nada tenha feito. Não tem como resolver esse problema. Mas o senhor sendo eleito, o senhor tem algum projeto em prol desse trânsito caótico que está aqui na nossa cidade? Acho que quando vereador, o senhor tinha essa preocupação. Acho que sendo eleito, estando lá dentro da Assembleia, só vai ter essa preocupação, vai ter esse carinho para o trânsito de Patos de Minas. Com certeza, viu? Mas a primeira coisa que eu falo do trânsito é o usuário. O usuário tem que aprender a usar a via. É verdade. O usuário educação, né? tem que respeitar Educação. a sinalização. O usuário tem que respeitar o farol, porque não adianta nós mudarmos tudo, o poder público mudar tudo, e se o usuário continuar usando a via com o desrespeito que usa em questão de velocidade, do estacionamento, de furar o farol, você entendeu? Então, tudo começa no usuário, né? Nós temos vias em Patos, por exemplo, que não temos como, tem jeito de alargar Major-Gotti, não é? Não tem jeito. Nós não temos mais... Corredor de ônibus seria uma solução? O corredor de ônibus, eu acho que ele deveria ser implantado até para poder fazer uma... fugiu a palavra aqui agora. Uma experiência. Implanta ele aí 60 dias para ver se iria funcionar, né? Para que as pessoas, então, às vezes passassem a deixar o carro em casa e usar o transporte público. Porque você lembra muito bem, quando o Pedro Lucas era o prefeito, teve já o projeto, inclusive eu tive a oportunidade de andar com ele, alguns vereadores, vai passar por aqui, e ficou só no papel. Mas é porque aí o empresário, ele acaba não gostando, né? Aí pressiona, aí vai lá e pressiona, eu não quero corredor aqui, não pode parar na minha porta, porque aí não tem estacionamento, não tem... Então, aí quando você fala disso, Bill, bem como todas as outras conversas em todos os sentidos, nós temos que primeiro fazer o quê? Reunir a população. Reunir o empresário mesmo. Olha, vamos tratar de trânsito? Vamos sentar aqui todo mundo então. Vamos sentar o CDL, a DESP, vamos sentar todo mundo e vamos conversar como que nós vamos tentar melhorar isso. Agradar 100%, Bill, vai ser impossível. Nós nunca vamos conseguir agradar 100%. Mas aquilo que a gente conseguir agradar e melhorar a maioria... 51%, 60% é o certo, é por ali que você tem que ir, né? Então o trânsito, como eu te falei, ele é complicado, principalmente em Patos. Eu vejo assim que a solução seria tentar melhorar o transporte público para que as pessoas usassem mais o transporte público, às vezes usassem mais a bicicleta do que o carro em si, para poder... Porque as nossas ruas não tem mais jeito de alargar. Deixa eu só te interromper no transporte público. Uhum. Você não acha que Patos de Minas falta uma concorrente aqui? Para Bill, o transporte público, o que o senhor acha? Bill, eu não vou... Às vezes eu falo assim, tá puxando saco da Pássaro Branco. Eu não tenho sentido nenhum para puxar saco da Pássaro Branco, nenhum. Mas olha, a empresa hoje, ela não ganha, que você pode ver, nós não temos mais o número de usuários de transporte público como a gente tinha antigamente, né? Hoje, então, ali você tem que pagar funcionário, você tem o desgaste do ônibus e uma série de outras coisas. Se a gente tiver uma concorrência que acaba que cada uma vai ganhando menos, e ninguém está ali para poder trabalhar, para prestar um serviço, se não for para eles ganharem mesmo. Isso é todo mundo, ninguém trabalha de graça, não é verdade? Eu acho que nós teríamos que tentar melhorar mesmo o transporte público, podia ser só com a Pássaro Branco, ou com outra empresa mesmo, ou com outras empresas, né? Mas eu te garanto que ninguém vai ficar aqui se não for para ganhar, se ter lucro. Ninguém fica. Verdade. Se a gente melhorasse, então, a condição, como o Esmar falou mesmo, do corredor de ônibus, vamos ter o corredor, porque aí às vezes as pessoas passam a usar mais o transporte público, ele vai passar a ter mais o horário certinho, ele não demora tanto, né? Nós teríamos que dar uma melhorada naquele semáforo sincronizado também, porque de esquina em esquina tem um semáforo. Então é um estudo, Bill, que você tem que sentar com todos os segmentos para você ver como que vai melhorar e implanta 60 dias. Se não me der certo, voltamos ao que era antigamente. Mas é uma conversa longa com muita gente, com os especialistas também. Então falta uma boa conversa, né? É uma boa conversa que falta e as pessoas, o usuário da via, passar a respeitar mais a sinalização de trânsito. Porque, na verdade, Isaías, eu acho que falta mais frota, viu? Sendo como um usuário nato,
acho que falta mais frota, principalmente nos horários de pico. Ótimo, isso aí é o que eu estou te falando. A gente então coloca mais para a gente poder ter um transporte, porque quem usa o transporte público, ele usando ele uma vez, 2 vezes e está funcionando o negócio, opa, vou deixar o carro em casa, eu vou usar porque o transporte ele é de qualidade, ele me atende direitinho. Então, então vamos aumentar, Pássaro Branco, ou vamos abrir uma licitação para outra empresa vir, vamos aumentar então aí o número de ônibus na rua, porque aí as pessoas então sentem mais seguras, sentem mais confortáveis para usar o transporte público e deixam em casa o seu veículo, deixando ele mais para o fim de semana, para o passeio, para o lazer. Certinho, Isaías, então encerramos nosso tempo, é um tempo muito rápido, né? Mas a gente quer te agradecer pela presença aqui e dizer que o senhor tem agora 3 minutinhos para as suas considerações finais. E de antemão a gente quer agradecer mais uma vez pela sua presença. Eu vou dizer que eu fiquei um pouco nervoso aqui, você acredita que eu fiquei? Eu não sou muito de ficar nervoso, mas justamente porque você me deu tempo, você falou, você tem tanto tempo para falar. E eu fiquei meio querendo atropelar tudo e falar depressa demais, mas foi legal. Agradecer a vocês pelo convite, tá? Pelo carinho de sempre para comigo. O eleitor em casa, eu quero dizer o seguinte, que bem como nós falamos aqui na entrevista, Patos tem muitos candidatos, tem mesmo. Mas então, quem irá fazer a leitura do seu voto é você que está em casa, da história de cada candidato. Não vá pela onda do que está acontecendo. Procure analisar, principalmente também as propostas dos candidatos. Nós tínhamos candidatos na época de vereador, tinha candidato que prometia tanta coisa, como se ele fosse o candidato a prefeito, que nem se ele fosse o prefeito ele conseguia realizar tudo aquilo que está falando. O que é de suma importância é conhecer primeiro até o que é legislativo, o que é executivo, o que o legislativo pode fazer, o que o executivo pode fazer. Então, analise os candidatos que aí estão. São muitos, né? São 13 ou 14 candidatos a deputado estadual. Conheça a história de cada um, a experiência que cada um tem enquanto candidato agora. Aquilo que ele está falando para você é verdade, é real. Ele vai poder fazer isso para você ou para o município ou para a região depois que ele for eleito, porque às vezes a credibilidade cai. É nisso, você vota em tanta promessa que depois, na hora que o candidato é eleito, ele não dá conta de realizar, você fala, nossa, frustrei, fiquei frustrado. É porque vocês não devem votar em promessa. Vota em proposta de governo, proposta que seja palpável para que possa acontecer e ser realizado em Patos de Minas e na região como um todo. Eu coloco o meu nome à disposição de vocês. Fui vereador por 2 mandatos, então eu conheço um pouco do legislativo municipal, funciona mais ou menos parecido com o legislativo estadual, e eu quero poder ser o representante de vocês, ser o deputado de vocês, o deputado da saúde, o deputado do esporte, o deputado da educação. Tenho certeza que eu não irei decepcionar você, eleitor, caso você me dê seu voto de confiança. Estarei na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, lutando por dias melhores para você, patense, e para você do Alto Paranaíba. E que Deus nos abençoe, nos proteja, que nós possamos continuar o final da nossa caminhada aqui, como está sendo uma caminhada humilde, uma campanha simples, mas com muito amor e muito carinho. Agradecer a cada um de vocês de Patos de Minas e região que me abraçou, que me mandou mensagem, que eu cheguei, meu santinho já estava preso na geladeira, ou teve um que eu cheguei que estava preso até no filtro de água, eu fiquei muito emocionado, falei, vai molhar? Ela falou, mas se molhar eu troco. Então, quer dizer, é um carinho que a gente recebe que só Deus vai poder pagar a cada um de vocês. Meu carinho, meu abraço, fiquem com Deus e até dia 2 de outubro.